Você já ouviu falar em pastor mirim, pastora mirim, missionário mirim, aquele pregador, pregadora, criança, e que faz a alegria de muita gente, fazem congresso com isso, levam na igreja, a criança prega, chega lá, briga com o pastor, briga com a equipe de louvor, fala um monte de versículo decorado, e o pastor mirim, que é um chamado por Deus para fazer o que os adultos não estão fazendo, que esse meu filho aqui tem um chamado. Eu também já ouvi muitos, já conheci muitos desses. Inclusive nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010. E hoje eu fico pensando, cadê essa garotada? Cadê essas crianças que com 10, 12 anos de idade, quando eu só queria andar de bicicleta e jogar videogame, e essas crianças já tinham um chamado de Deus, já tinham lido a Bíblia inteira várias vezes? Cadê essas crianças 20 anos depois, 30 anos depois? Cadê elas? E se eu te disser que eu sei onde elas estão? Elas estão desviadas, drogadas, deprimidas, com raiva da igreja. É verdade, você conhece algum? Não estou sendo retórico. Coloca nos comentários, me manda e-mail, me liga e me mostre um pregador mirim lá dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000. Onde é que está esse pregador hoje? Onde é que está essa mulher, esse homem adulto, pregando o evangelho, exercendo o ministério, tendo 30 anos de idade e 20 de experiência pastoral? Me mostra. Sabe o que está acontecendo? É que os pais veem os seus filhos que estão ali sendo crianças, como eu também fui, imitando gente do louvor, imitando pastores, tendo um bom conhecimento bíblico, afinal estão sendo criados dentro da igreja. Acontece que os pais não querem deixar essas crianças serem crianças e começam a explorar o trabalho dessas crianças. Sim, usei um termo forte, explorar o trabalho dessas crianças e colocar uma criança para pregar, dizer para ela que ela tem um chamado, que ela tem um ministério, que ela precisa desenvolver isso, e é função pregar, decorar versículo, ensaiar a pregação, e coloca essa criança para exercer o ministério. Sabe o que acontece anos depois? A criança está esgotada emocionalmente, ela está arrasada mentalmente, emocionalmente, e aí sobra a depressão, sobra para o psicólogo, sobra para a própria criança pagar caro na vida adulta, sobra para a igreja, que é menos um membro, porque agora eu tenho alguém com raiva da igreja. E eu já vi muitos assim. Quantos pregadores mirim vão em programas de auditório na TV? 10 anos depois, cadê? Eu conheço pelo menos 2. Uma mocinha que ficou muito famosa, pregando de vestidinho preto nos anos 90. Televisão, pregou para um monte de ator famoso aí, ia muito em programa de auditório do domingo à tarde na TV. Síndrome do pânico, com depressão, fazendo terapia com psicólogo. Conheço outro pregador mirim, esse rapaz, homem, viciado em droga, com nojo da igreja, com raiva dos versículos que decorou, porque o pai não deixou a criança ser criança. Um grande medo que eu tenho como pai é do meu filho, quando se tornar adolescente, jovem, se desviar, como muitos se desviam. E tem várias causas para isso. E uma delas é justamente esse esgotamento. Enquanto outras crianças estão sendo crianças, correndo, brincando, indo à igreja aprender uma musiquinha, decorar 2 ou 3 versículos, aquele pai e mãe tranca o filho em casa para decorar capítulo inteiro da Bíblia, para ensaiar a pregação, para à noite expor o filho num ritual bizarro de uma criança fazendo papel de adulto com 10, 12, 13 anos de idade. Muitas vezes apontando dedo na cara de homens e mulheres adultas, dando lição de moral. E aí essa criança vai se esgotar. Quando isso acontecer, o que sobra é a depressão, o pânico, a fobia social, o nojo da igreja e das coisas de Deus. E aí você achava que tinha uma criança com ministério. O que você tem é uma criança doente. Então eu faço esse alerta
Se é que o que eu falo aqui tem algum valor para você, se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, trate sua criança como criança. Deixe que ela cresça, que o seu garoto em casa, sua garota em casa cresça como uma criança normal, sendo criada na igreja, participando dos eventos, mas sem essa pressão exacerbada, sem explorar a imagem dela e sem tentar imputar um ministério que não existe. Qual que é a estrutura emocional de uma criança de 10 anos de idade para pregar sobre possessão demoníaca, sobre pecado, sobre adultério, casamento? Que estrutura que essa criança tem? Ela vai decorar uma série de versículos, vai decorar a pregação conforme o pai e a mãe mandam, chega lá e reproduz. Qual que é o conhecimento bíblico que essa criança tem? E aí o resultado é visto a médio e a longo prazo, onde esses pastores mirim não são ninguém na fase adulta, ninguém do ponto de vista eclesiástico, como um obreiro da igreja do Senhor. Enquanto aqueles que no tempo certo demonstram o dom de Deus e vai aperfeiçoando esse dom ao longo da vida, estes sim se tornam bons pregadores, pastores. Agradeço a Deus pelos meus pais, apesar de ter visto em mim algum dom de Deus enquanto criança, não me pressionaram para ser o que eu não era. Deixaram que eu crescesse. No tempo certo, quando eu cheguei à fase adulta, o ministério pastoral um dia bateu na minha porta. Quando eu fui ordenado pastor, eu já tinha iniciado um trabalho que deu origem a uma igreja. Poucos pastores podem contar essa história, porque Deus não dá esse privilégio a todos. Deu a mim. Olha que coisa boa. Mas se eu tivesse sido pressionado lá criancinha a ser um pregador mirim e não ser uma criança e não deixar que as coisas aconteçam no tempo certo, talvez eu fosse mais um. Na depressão, no pânico, na fobia social, desviado, com raiva da igreja, sem querer ser crente, pensando que isso não vale para mim. Então fica aqui o meu apelo, a minha súplica. Deixe sua criança ser criança. Deixe o seu filho, a sua filha, crescer naturalmente. Tendo o dom de Deus, irá manifestar nela, que vem junto com maturidade emocional, com conhecimento bíblico, com preparação em outras áreas, para que ela seja uma criança feliz, um adolescente feliz, um jovem chamado por Deus. Talvez adolescente ainda, mas eu prefiro pensar no jovem, e quando chegar na fase adulta, será alguém que realmente está disposto a assumir o ministério que Deus deu, que Deus chamou, e pode cumprir o que a Bíblia diz, para não desprezar a mocidade do jovem, para quando ele crescer, ele não vai dizer, não tem contentamento na minha vida.